Hoje nós vamos começar o capítulo 21, que tem como título Roma, Crise do Império e Catolicismo. Vai da página 59 e 60. Hoje nós vamos ver como que esse Império Romano entrou em declínio. Esse período foi o período do Baixo Império, do século III até o século V. Houve a chamada Crise de Roma, né? A crise que levou à decadência do Império Romano. O Império foi entrando em declínio lentamente, não foi de uma hora para outra. E principalmente a partir do momento que terminaram as conquistas territoriais. E isso levou à diminuição de escravos e, por fim, a instabilidade econômica se instalou. A crise econômica, as disputas de poder, a corrupção dos governantes, a insatisfação popular e a desorganização militar deram oportunidade para povos estrangeiros entrarem no território romano. Então, é uma série de fatores, tudo isso e mais esse fator externo que a gente chama das invasões dos povos bárbaros. Esses povos, que são chamados de bárbaros, eles eram guerreiros e tinham uma cultura diferente da cultura romana. Eles eram povos que não foram conquistados por Roma, né? Não fazia parte do território de Roma. E os romanos acabaram usando esse termo bárbaro. Por quê? Porque eles achavam que esses povos estrangeiros, eles eram incivilizados e não consideravam que eles tinham a sua cultura e os seus costumes. Então, é uma forma de chamar esses povos de forma pejorativa e é uma forma de desvalorizar, porque achava que os romanos eram civilizados, eles não. Então, tinha essa denominação dada pelos próprios romanos. Na verdade, eram povos estrangeiros que invadiram o território romano. Em resumo, era isso. E o que em resumo, levou à queda, da decadência do Império Romano do Ocidente? Eu tentei colocar assim em ordem pelo que estava no livro. Os militares, né, um fator militar, de ordem militar, e as invasões dos povos bárbaros. O que uma coisa tem a ver com a outra? No século II, o Império vai passar por uma instabilidade política e militar. Os generais do exército, eles começaram a disputar o poder e não comandar o próprio exército, não trabalhar na proteção, na defesa do território. Aí abriu espaço para os invasores bárbaros entrarem. Além disso, nas próprias províncias estava acontecendo uma série de rebelião. Aqueles povos conquistados estavam insatisfeitos com toda a exploração, né, que o Império estava exercendo sobre eles. Precisava das tropas militares e não tinha essas tropas militares. Aí o Estado começou a gastar mais, a pagar até para que o território tivesse a defesa. Já é um problema. O outro é que começou a ocorrer corrupção e, automaticamente, o aumento de impostos. Que corrupção foi essa? Os senadores começaram a controlar todo o recurso enviado para Roma, de acordo com a sua vontade, usar como eles bem pretendiam. Enquanto que os generais se apossavam dos impostos arrecadados nas províncias. Então, ao invés de chegar imposto lá no governo, estava tudo ficando nas mãos desses generais e dos senadores. Então, faltou dinheiro, o governo começa a aumentar os impostos, gerando uma insatisfação social e elevação dos preços dos produtos pelos comerciantes. Está se instalado aí a chamada crise econômica. Aí, essa crise econômica ela vai ser agravada por causa da crise escravista, que com o fim das guerras de conquista, né, no período da Pax Romana, ocorreu uma diminuição de escravos. Menos escravos, eleva-se o preço dele no mercado e falta mão de obra dentro do Império. E aí vai diminuir a produção. Então, uma coisa puxa a outra. A produção agrícola e o artesanato dependia do trabalho do escravo. Sem escravos e sem produção, nós não temos riqueza e os preços vão subir. Então, vai precisar importar produtos, gastar as riquezas conquistadas, vai começar a desvalorizar a moeda, que era o denário na época, e vai cair numa situação de inflação em Roma. Logo, vai começar mesmo a crise econômica,
levando ao aumento dos impostos, e as pessoas passaram a se refugiar no meio rural, como uma forma de proteção por conta da violência dos povos que estavam invadindo a área das cidades. E aí o comércio começa também a fraquejar. Então, não tem produção agrícola, não tem produção artesanal, nem tem produção comercial. É a crise, né, a falta mesmo de dinheiro que vai se instalar dentro do império. Além disso, nós vamos analisar essa questão religiosa na outra aula. Mas também aí vai começar a ocorrer o crescimento do cristianismo. Ele vai se espalhar por todo o Império Romano e isso também contribui para a queda do Império Romano. Junto com esses problemas todos, por conta da falta de mão de obra escrava, os donos das terras não conseguiam sustentar a produção. Não tinha gente para trabalhar, então não podia produzir. Então ocorria a diminuição de alimentos, levava a alta de preços, a inflação. E o que os grandes proprietários resolveram fazer? Vamos arrendar, né, parte de nossas terras, criando aí o chamado sistema de colonato. Colonato tem a ver com colono, né? A palavra colono. Quem seriam esses colonos? Seria justamente aquelas pessoas que estão sem terra, sem conseguir produzir, sem emprego. Outro fator junto com esse, né, de falta de mão de obra e tudo mais, vai ser que o colono, ele vai querer, ele topa, né, esse sistema, entrar nesse sistema, porque ele está com medo das invasões bárbaras, não tem quem defenda, a violência está grande, né, dos povos bárbaros, então muita gente que morava na cidade falando, eu vou para o campo para me proteger. Então, outra coisa, todos os dois lados tinham interesse nesse sistema de colonato. Aí, o que consiste? Como é que funciona? O colonato consistia em transformar os plebeus empobrecidos e os ex-escravos, né, em colonos. Os colonos, essas pessoas, recebiam um pedaço de terra desse grande proprietário de terra. Ali ele iria plantar, como também ele receberia a proteção do seu senhor. Então, ele recebe a terra, a proteção, e ali ele vai trabalhar. Em troca, ele teria que doar parte da produção que ele conseguiu, a produção agrícola, e jurar ao dono da terra que ele ficaria ali para sempre. Então, ficava garantido para o proprietário de terra a mão de obra para produzir dentro de sua terra, ele dava a proteção, né? A terra, a propriedade está toda com defesa, e manteria uma parte dessa produção, ele iria, né, viver dela, iria vender, e aí ele garantia o lado dele. Esse esqueminha aqui é um esqueminha que resume bastante. Eu comecei pelo item paralisação da expansão territorial, né, o Império Romano em crise, quando ele chegou à sua fase, né, da Pax Romana. Paralisou a expansão territorial, começa a desaparecer a mão de obra escrava. Isso leva à diminuição de alimentos e produtos e manufaturados e ao aumento de preço dos produtos. Para resolver esse problema, o que eles fazem? Cria o sistema de colonato. Junto com esses problemas que vão ser de ordem econômico, social, nós temos aí a disputa dos senadores pelo poder. E outra, a anarquia militar, somando as invasões dos povos bárbaros e o crescimento do cristianismo. Fechou tudo, a gente pode caracterizar tudo isso aí, apontar tudo isso aí como motivos da crise do Império Romano que levou à decadência deste império. Ok? Lembrando que tem que ser uma coisa puxando a outra, uma coisa misturada com a outra.